Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson e vocês sabem, né? Hoje nós temos aula de Educação Física. Vamos começar dando oi para a Cláudia? Tudo bem, Cláudia? A Cláudia, ela vai nos ajudar interpretando a nossa aula de Libras. Mas hoje ela ainda vai ter uma participação especial, só vocês esperarem um pouquinho. Ainda eu quero lembrar vocês, se por um acaso você não tem acesso à internet, lembre de ligar na sua escola, verificar lá na sua escola como que vai ser o seu procedimento com as atividades impressas. Mas você pode também copiar os nossos exercícios no seu caderno e entregar lá na sua escola. Se você tem acesso ao Google Classroom, à internet, não esqueça da atividade obrigatória. Ela aparece no primeiro link da nossa aula. Você deve preencher e enviar. Com isso, você garante a sua frequência na aula. Uma última orientação, não deixe as atividades acumularem. Procure fazer no mesmo dia. Assim, você não vai ficar com um acúmulo de trabalho. Vamos para a nossa aula, então? Na aula passada, nós tratamos do futebol americano. Nós aprendemos que ele foi organizado em 1867 por duas universidades, Harvard e Yale, duas universidades norte-americanas. O objetivo é alcançar a end zone, levar a bola até a linha final do campo, até a linha do adversário, e com isso marcar o touchdown, tá? E aprendemos também que ele é um esporte que mistura força bruta, técnica e coletividade. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre um outro esporte muito popular nos Estados Unidos, o basquetebol, o esporte da bola laranja. Olha ela aqui, ó. Hoje eu lembrei de trazer, tá? Mas essa bola, ela é a maior bola de todos esses esportes que nós estamos vendo na nossa aula, a maior e a mais pesada. Nas aulas de educação física, ela tem um apelido, quebra-dedo. Sabe por quê? Normalmente, quando a gente está iniciando no basquete, a gente quer usar uma mão só para dominar a bola. E com isso, as lesões nos dedos são muito frequentes. Por isso, quando você for fazer aula de basquete, sempre receba a bola com as duas mãos e passe a bola com as duas mãos. Quer ver só? Cláudia, vamos treinar? Aê, viram só? Eu passei com as duas mãos, recebi a bola novamente com as duas mãos. Então isso, quando você for para a sua aula, lembre-se desse princípio, tá? Bola de basquete, sempre vou receber usando as duas mãos. Talvez você diga aí, ah, professor, mas o LeBron James, o Antetokounmpo, eles fazem com uma mão só. Eles são jogadores profissionais, né? Essa dica que eu estou dando para você é uma segurança para você não ser vítima da bola laranja, ok? A gente ainda vai falar do histórico do basquete, das regras básicas e de outras modalidades que surgiram a partir do basquete. Vamos lá? O basquetebol ou basquete é um esporte coletivo criado nos Estados Unidos e praticado em todo o mundo. Seu nome, basquetebol, está relacionado com dois de seus elementos principais, a cesta, o basket, e a bola, o ball. O basquete foi inventado no início de dezembro de 1891 na Associação Cristã para Moços, YMCA, essa é a sigla daí em inglês, de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, pelo professor canadense James Naismith, 1861-1940. A história é a seguinte, como vocês viram, era dezembro. Dezembro nos Estados Unidos é um dos meses mais frios, os Estados Unidos está em pleno inverno. Na localidade tinha nevado muito, e os jovens da Associação Cristã de Moços não tinham muitas opções de atividade, de esportes. Por isso, esse professor canadense, o James Naismith, que era professor de educação física da associação, formulou um novo jogo, uma nova atividade
que movimentasse, que trouxesse uma certa opção esportiva para os alunos, para os estudantes da associação, nesse período de forte inverno, de frio. Tá? O professor buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado pelos alunos dentro do ginásio, por conta do inverno rigoroso e da chuva no norte dos Estados Unidos. O professor prendeu, então, 2 cestos de pêssego no alto de uma parede e as equipes tinham que encestar a bola. O professor Naismith mediu a altura das cestas e registrou 3,05 metros. Essa altura é a mesma até hoje. Então, até hoje, a cesta do basquete ela está a 3 metros e 5 centímetros do chão. Outra coisa interessante, se vocês olharem aqui para a foto, vocês podem ver o formato dos cestos, né? Eles eram cestos de madeira, mas olha o formato dele, ó, redondo e embaixo ele dá uma diminuída. É o mesmo formato da cesta atual, tá? Só que a madeira foi substituída pelaquela rede. Então, a altura da cesta e o formato de cesta é mantido até hoje no jogo de basquete. O primeiro jogo de basquete foi realizado com uma bola de futebol e o primeiro modelo de cesta possuía um fundo. Assim, a cada ponto era necessário subir em uma escada para resgatar a bola. Ou seja, a bola caía na cesta e ficava lá, ela não passava para baixo, né? Posteriormente, foi que o fundo da cesta foi retirada para que a bola pudesse passar, né? Então, toda vez que um time marcava ponto, tinha que ir lá pegar a escada, pôr na parede, subir e retirar a bola para o jogo continuar. A bola evoluiu, perdeu seus cadarços para o fechamento da costura. Isso possibilitou os passes picados e, posteriormente, os dribles. A bola de basquete permaneceu marrom até a década de 1950, quando assumiu a cor laranja para facilitar a sua visualização pelos atletas e espectadores, né? A cor tradicional da bola é a cor laranja, mas hoje a gente já encontra bola de várias cores. O que permaneceu sempre foi o tamanho e o desenho dos gomos, tá? Mas a bola oficial, inclusive a bola lá da NBA, ela continua laranja. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, o basquete masculino tornou-se um esporte olímpico. O torneio feminino estreou 40 anos depois, só em Montreal, 1976. As equipes americanas, elas têm uma hegemonia nessa modalidade, tá? Elas conquistaram 23 das 30 medalhas de ouro disputadas até hoje no basquete. 8 com a seleção feminina e 15 com a seleção masculina. Em 1946, foi criada a NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, considerado hoje aonde se joga o melhor basquete do mundo. Algumas curiosidades. Os primeiros jogos de basquete foram disputados entre equipes de 9 atletas. Logo após, ainda em 1892, o professor Naismith, o inventor do jogo, optou pelo jogo de 5 contra 5. Em 1898, foi instituída a regra que impede os 2 dribles, quicar a bola, segurá-la e voltar a quicar, né? Essa é uma coisa que vocês cometem muito nas aulas de educação física e é algo que tem que ser cuidado. Eu só posso quicar a bola enquanto eu estou quicando, driblando, eu posso bater quantas vezes eu quiser. Na hora que eu segurei a bola, eu não posso voltar a bater. Ou eu tenho que arremessar, ou eu tenho que passar para um colega de time. Se eu voltar a bater, isso é uma falta. 2 dribles, conforme essa regra que a gente acabou de ver. A tabela, aquela placa de madeira colocada atrás da rede, né, atrás da cesta, ela foi introduzida em 1906, com o objetivo de impedir que os espectadores do jogo que ficavam em mezaninos interferissem nos arremessos. Isso possibilitou também os rebotes, alterando o modo de jogo.
Hoje é muito comum você usar essa tabela para acertar a cesta. Você não arremessa diretamente na cesta. Você arremessa a bola na tabela, ela bate naquela tabela, né, na madeira atrás, e no retorno da tabela acaba entrando na cesta. Primeiro exercício nosso, então. O que buscava o criador do basquete quando ele inventou esse jogo? Qual que era o objetivo dele? Uma nova atividade que motivasse seus alunos? Um esporte que pudesse ser praticado em um ambiente fechado? Um esporte para áreas abertas? Ou um esporte para o verão? Então agora você vai ter um tempinho para poder realizar o exercício e responder. Daqui uns minutos nós voltamos.
E aí, você lembrou do que nós conversamos sobre a origem do basquete? Então, o professor Naismith, criador do basquete, qual era o objetivo dele? Ele buscava um esporte que pudesse ser praticado em um ambiente fechado, por conta das condições do inverno que fazia no local. No Brasil, vamos falar um pouquinho do basquete no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecerem o esporte. Em 1896, logo depois da criação, um professor americano chamado Augusto Schwann foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie, em São Paulo, e introduziu o jogo no país. Os primeiros torneios de basquete aconteceram alguns anos depois, já em 1912. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes, em 1959 e em 1963, com a equipe masculina, e em 1994 com a equipe feminina comandada por Magic Paula, Hortência e Janete. A seleção brasileira foi campeã mundial, num mundial disputado em Cuba. Tá? Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é o maior pontuador da história no esporte, com incríveis 49.737 pontos. O Oscar, quando jogava, ele tinha um apelido, ele era chamado de Mão Santa, por causa da certeza dos seus arremessos, né? Os arremessos dele eram tão certeiros que ele acabou ganhando esse apelido e fez todo esse recorde de pontuação, recorde mundial de pontuação. Com Oscar, o Brasil foi campeão do Pan-Americano de Indianápolis em 1987. Essa foi a primeira derrota do time americano nos Estados Unidos. Antes disso, a seleção americana de basquete nunca tinha perdido um jogo dentro dos Estados Unidos. E aqui na cidade de Indianápolis, eles perderam a medalha de ouro do Pan-Americano. O ginásio onde isso aconteceu nem existe mais. Os americanos demoliram o ginásio e fizeram um estacionamento onde antes era o ginásio, para ver como essa derrota foi frustrante para eles. Em 2013, o Oscar foi nomeado para o Hall da Fama do basquete dos Estados Unidos, da NBA, mesmo sem nunca ter jogado pela Liga Americana. O primeiro brasileiro a atuar na NBA foi o Rolando Ferreira, em 1888, pelo Portland Trail Blazers. O Rolando Ferreira, ele é paranaense, aqui do Paraná. O primeiro jogador brasileiro, então, que atuou na NBA, na história, foi um paranaense. E até hoje ele mora aqui na capital, em Curitiba. Em 2014, Thiago Splitter sagrou-se o primeiro jogador brasileiro a erguer uma taça do tradicional campeonato americano pelo San Antonio Spurs. Segundo exercício, então. Esse exercício a gente vai falar um pouquinho do nosso conterrâneo aqui do Paraná, o jogador Rolando Ferreira. O paranaense Rolando Ferreira foi o primeiro jogador de basquete brasileiro a atuar na NBA. Em que equipe? Detroit Pistons, Orlando Magic, San Antonio Spurs ou Portland Trail Blazers? Vamos ter um tempinho aí para vocês responderem esse exercício. A gente volta daqui uns minutos.
Vamos responder então? Você conseguiu? Qual foi o time do Rolando? O primeiro jogador brasileiro que atuou na NBA. Foi o Portland Trail Blazers, né? Esse foi o time do Rolando Ferreira, jogador paranaense. Algumas regrinhas básicas. Vamos ver aqui como que é a nossa quadra de basquetebol. Então ela tem 28 metros por 15. Nas extremidades, as duas cestas, tá? A cesta ela fica a 3 metros e 5. A parte baixa da tabela a 3 metros, a parte alta da tabela a 4 metros e 6, tá? Na frente das cestas, nós temos as duas estruturas chamadas garrafão, tá? No garrafão, a linha de lance livre marca aonde o jogador vai lançar a bola caso receba uma falta dentro do garrafão. Por fora do garrafão, nós temos uma linha chamada linha dos 3 pontos. Isso marca a diferença de pontuação das cestas, tá? E mais a linha central dividindo a quadra ao meio. A equipe de basquete ela é formada por no máximo 12 jogadores, sendo 5 em quadra e até 7 reservas. A partida de basquete é dividida em 4 períodos de 10 minutos cada. Se no final do último período o jogo estiver empatado, haverá uma prorrogação de 5 minutos, e quantas forem necessárias até que o jogo tenha um vencedor. O jogo de basquete não termina empatado. Se eles estão empatados no placar, joga mais 5 minutos. No final dos 5 minutos, um time está na frente, esse venceu. Continua empatado, joga mais 5 minutos. Pontuação. Lembra que eu falei daquela linha na frente do garrafão? Então, ela vai ser necessária agora para a gente entender a pontuação. Então, nós temos a cesta do lance livre. Essa cesta vale 1 ponto. Então, se o jogador recebe uma falta dentro do garrafão, ele tem o arremesso do lance livre. É mais ou menos como o pênalti no futebol. Se ele acertar esse arremesso, ele marca 1 ponto. A cesta convertida dentro da região delimitada pela linha de 3 vale 2 pontos. É aquela linha que eu falei para vocês. Um pouquinho para frente do garrafão tem uma linha marcando uma área. Todas as cestas marcadas dentro dessa área, elas valerão 2 pontos, tá? Cesta convertida fora da região limitada por essa linha de 3, vale 3 pontos, tá? Ah, mas e se eu arremessar lá do meu campo? 3 pontos. Essa é a pontuação máxima, tá? Então, se eu chego mais próximo da cesta, se eu arremesso mais de próximo, a minha cesta valerá 2 pontos. Se eu arremesso de fora dessa linha, de mais de longe, ela valerá 3 pontos, certo? Durante o jogo de basquete, a bola pode ser tocada apenas com as mãos. Ela pode ser passada, rolada, lançada ou quicada, também conhecido como drible, tá? No jogo de basquete, não é permitido, não pode fazer correr com a bola nas mãos, chutar a bola, bater a bola com o punho, com a mão fechada, como se eu fosse soquear a bola, tá? E interceptar a bola intencionalmente usando a perna. O que é isso? O jogador adversário fez um passe e eu vou lá e coloco a minha perna na frente para cortar esse passe, né? Então, essa é uma jogada ilegal. Outras infrações. Realizar 2 dribles consecutivos ou reter a bola nas mãos por mais de 3 segundos. Não posso ficar com a mão segurando a bola eternamente. E os 2 dribles, né, a gente já viu o que é. Ultrapassar o limite de 24 segundos para um arremesso. A partir do momento que o meu time inicia a jogada, lá na linha de fundo do meu lado, nós temos 24 segundos para tentar pelo menos um arremesso. Se esse arremesso não converter em cesta, bater no ar ou na tabela e voltar, nós teremos de novo um tempo para tentar um segundo arremesso, tá? Retornar a bola para o campo de defesa. Esse é um jogo que eu não posso ficar voltando a bola lá para trás. Cruzei a linha do meio, não posso mais voltar, tá? Agarrar ou segurar um adversário. Também é proibido no basquete.
Faltas coletivas. Uma equipe, ela tem um máximo de 4 faltas coletivas por período de jogo, tá? Ou seja, por 1/4. Após esse limite, toda falta anotada terá como penalização 2 arremessos livres. Então, todos os jogadores, somando a falta de todos, eles podem fazer 4 faltas por período de jogo. Se a partir da 5ª falta, 2 arremessos do lance livre. As faltas pessoais. Cada jogador poderá cometer 4 faltas, daí é por partida, todo o tempo da partida. Caso ele cometa a 5ª falta, ele está excluído daquele jogo, ele não pode mais voltar para a quadra. Então, há um limite de faltas, né? O jogador não pode sair fazendo falta toda hora, porque se ele cometer muitas faltas, ele está fora. Outras modalidades de basquete, bem interessantes. Nós temos o basquete 3x3, ele é disputado só em meia quadra, inclusive houve um torneio na última Olimpíada de basquete 3x3. 3 jogadores contra 3 jogadores e o espaço é só de metade da quadra oficial de basquete. E o basquete em cadeira de rodas, como vocês estão vendo nessa imagem aqui do slide, tá? Um outro jogo muito interessante, uma adaptação do basquete para os portadores, né, quem precisa utilizar cadeira de roda, né, os cadeirantes, né, uma adaptação do basquete para que os cadeirantes também possam jogar. Nosso terceiro exercício, classifique as ações como legais, então é válido, você vai colocar a letra L, ou faltas, daí você vai colocar um F. Tá? De acordo com as regras do basquete. Então, nossas alternativas. Conduzir a bola quicando-a no chão, driblando. Passar a bola para um companheiro ou arremessar. Usar o pé para conduzir a bola. E, estando na meia quadra de ataque, retornar a bola para sua defesa. Preencha aí com o que você acha que é legal e o que você acha que é falta, e daqui a uns minutinhos nós voltamos.
Conseguiu preencher o nosso pequeno questionário aqui de faltas de infrações no basquete? Vamos corrigir então? Olha lá. Conduzir a bola quicando-a no chão, jogada legal. Passar a bola para um companheiro ou arremessar na cesta, jogada legal também, positivo, tá? Usar o pé para conduzir a bola, falta, não posso usar o pé, tá? O pé não pode tocar a bola. Estando na meia quadra de ataque, retornar a bola lá para a defesa, né? Não pode, né? Atrasar a bola, isso também é uma falta. Quarto e último exercício da nossa aula. Quantos pontos pode valer uma cesta no basquete? 1, 2 ou 3? 1 ou 2? 1, 2 ou 4? 2, 3 ou 5? Quanto pode valer uma cesta no basquete? Um minutinho para você pensar, daqui a pouco a gente volta.
Como nós vimos, uma cesta de basquete, dependendo da posição de onde foi feito o arremesso, ela pode valer 1, 2 ou 3 pontos. Revisando então, hoje a nossa aula foi muita informação, a gente falou muito sobre esse esporte, né? Um esporte muito conhecido, muito praticado nas nossas aulas, né? Inclusive até nos jogos escolares, há torneios de basquete, tá? Então, um esporte bem conhecido nosso, tá? Mas que muitas vezes a gente sabe até como jogar, mas desconhece algumas coisas. Vamos dar uma lembradinha, então, em algumas coisas que nós vimos hoje? Então, a gente aprendeu que ele surgiu lá em 1891, na Associação Cristã para Moços de Springfield, Massachusetts, e ele foi inventado pelo professor canadense James Naismith. O grande motivador da invenção do esporte era aquela situação de frio intenso, e ele buscava uma atividade que pudesse ser feita dentro do ginásio, dentro de um salão. As equipes são formadas por 5 jogadores atuando na quadra, tá? O objetivo é acertar a cesta da equipe adversária, e essa cesta é colocada a uma altura bem conhecida, já nossa, 3,5 metros. A dinâmica do jogo exige um bom condicionamento físico dos participantes. No basquete não tem muita enrolação, é correr o tempo todo, tá? Todo mundo ataca, todo mundo volta para fazer a defesa. Então o jogador fica o tempo todo nesse vai e vem dentro da quadra. Se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre o basquete, eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos lá no YouTube, um deles explicando um pouco melhor das regras, tá? Falando um pouco mais das regras do basquete, e um mostrando algumas jogadas dessas feras da NBA, como está aparecendo nesse GIF ali. Gente, espero que você tenha entendido, aprendido um pouco mais sobre esse esporte. Na próxima aula, nós voltamos com o último esporte do nosso trimestre. Aguarde para saber qual é. Fique bem, se possível, fique em casa. Tchau!